Provérbios 16, versículo 16 ao 20. Todos terminamos já? Obrigado por se colocar de pé. Vamos fazer essa leitura juntos, por favor? Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que o ouro, e mais excelente adquirir a prudência do que a prata. O caminho dos retos é desviar-se do mal. Leia comigo mais uma vez essa parte do texto. O caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua alma. A soberba procede à ruína, e a altivez do espírito à queda. Melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta para o ensino acha o bem, e o que confia no Senhor, esse é feliz. Glória a Deus. Nosso Deus e Pai, ajuda-nos nessa pequena reflexão, esse fechamento desse tema. Eu peço ao Espírito do Senhor que use os meus lábios, me ajude para transmitir à sua igreja essa porção da tua palavra e do que o Senhor colocou em meu coração para transmitir em nome de Jesus. Amém. Ocupe o seu lugar. Ao longo do mês de novembro, eu propus aos irmãos a falar dos desafios de viver pela fé em um mundo tão opressor, antagônico à nossa fé. Propus falar sobre esse tema ao longo desse mês. Falei às quartas, falei domingo à noite, 2 vezes ou 3, não lembro. Mas como viver pela fé no meio de um mundo tão opressor e tão contrário à nossa fé e à nossa crença? Quando Jesus, em João capítulo 17, se vocês ou Pedro puder nos ajudar colocando ali na tela, quando Jesus em João 17, 14 e 15 orou a favor dos discípulos, como o próprio Deus, irmãos, ele sabia da grande pressão que não só os discípulos da sua época, mas todos nós hoje, a igreja dele hoje e a igreja do futuro, a igreja do amanhã, a igreja que ainda vai gerar ou vai ser gerada por meio daqueles que estão nascendo hoje na fé. Então Jesus sabia da grande pressão que não só eles, mas todos nós hoje, dos tempos futuros, passaria e enfrentaria séculos à frente. Ele disse: eu lhes transmiti as suas ordens, ou a sua palavra. Estou lendo na versão viva. Ele disse: eu lhes transmiti suas ordens, a sua palavra, e por isso o mundo os odeia, porque eles não agem de acordo com o mundo, tal como eu também não. Não estou pedindo, esta é a oração de Jesus, não estou pedindo ao Senhor que os tire do mundo, mas que o Senhor os guarde e os livre sobre o poder de Satanás. A versão que está aparecendo é a nossa versão. Mas eu quis ler nessa versão aqui, para que os irmãos possam ver 2 palavras que é destacado. E por isso o mundo os odeia. Por isso que? Porque uma vez que a gente recebeu a palavra transmitida do Evangelho a nós, uma vez que nós acolhemos a palavra de Deus em nossa vida, em nosso coração, e a ela nós nos submetemos, automaticamente esta palavra, ela causa em nós transformações. Diga comigo, transformações. E essas transformações, elas não ocorrem aqui, tão somente na fisionomia, porque você destaca claramente o semblante feliz, satisfeito, mesmo passando por lutas de um cristão. Mas também a gente consegue distinguir, irmãos, por meio dos seus pensamentos, por meio das suas atitudes, por meio daquilo que ele faz no seu dia a dia. Aí começa a transformação verdadeira no dia a dia. As pessoas começam a ver que alguma coisa naquele ser humano mudou, e eles perguntam por quê, o que mudou, qual razão?
Isso foi o poder do Evangelho. A segunda palavra que nós destacamos aqui é porque eles não agem de acordo com o mundo. A razão do mundo odiar é porque, uma vez que a transmissão da palavra veio, uma vez que o Evangelho chegou e transformou, nosso modelo de agir, nosso padrão de conduta, nosso padrão de pensamento é completamente oposto ao do mundo, irmãos. O que esse texto está nos dizendo é que Satanás, com o poder que ele tem, ou que tem permitido a ele, foi dado a ele, foi permitido a ele ter, vai se voltar para a pessoa que não age mais de acordo com o mundo, porque o Evangelho e a palavra de Deus transformaram a sua vida. O que esse texto nos ensina é exatamente isso. Satanás recebeu um poder limitado, Satanás recebeu uma autoridade limitada, uma ação limitada, e ele vai usar esta ação limitada contra aqueles que agora o Evangelho foi transmitido, para aqueles que o Evangelho foi recebido no seu coração, e ele, com o poder que lhe foi dado, vai vir com força máxima, odiando, fazendo pressão para aquela pessoa não permanecer na fé. Mas a gente pensa, pastor, isso é novidade? Não é não, nada disso é novo. Antes de mim, antes de você, antes dos nossos pais, antes dos profetas, antes dos reis, já aconteceu isso. Desde o mundo, que o mundo é mundo, as pessoas sempre viveram assim, irmãos. Citei isso atrás, que inúmeras pressões que Noé e os patriarcas enfrentaram. Falei do histórico de dificuldade, de pressão que Moisés enfrentou. Falei da pressão enfrentada por Elias, a ponto de falar assim, vou me mudar daqui e vou escolher um lugar mais tranquilo para morar, numa caverna. Falei da pressão enfrentada também por Davi, no seu ministério, lutando contra a sua natureza pecaminosa e depois lutando contra o seu próprio filho, uma pressão em família. Veja, irmãos, que o cristão, ele não enfrenta pressões na vida só no âmbito mundano ou no âmbito mundo contra ele, mas às vezes isso ocorre dentro dos próprios lares. O próprio Paulo, irmãos, teve que enfrentar muitas pressões, mas certamente as relatadas entre os capítulos 10 e 12 de 2 Coríntios foram as mais tristes. Por quê, pastor? Porque foram aquelas de quem ele nunca imaginaria, que foram dos próprios irmãos da igreja. Uns duvidaram da sua autoridade espiritual. Você não tem poder, você não tem autoridade. E ele diz, olha, nossa autoridade não vem com armas militares, porque as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas do mal. Mas você também não nos ama. A indagação dos coríntios era que Paulo não tinha nenhuma autoridade espiritual e não tinha amor por eles. Isso certamente lhe causou tristezas, irmãos, porque estas pressões vinham de dentro da igreja. Alguns estão talvez enfrentando pressões de dentro da sua própria casa. Diz também, irmãos, que devemos encarar as pressões e as dificuldades da vida não como acidentes. Uau, aconteceu comigo, foi um acidente. Não devemos encarar isso como acidentes, nem como uma ação punitiva de Deus. Deus está me punindo por alguma razão. Mas, irmãos, nós devemos encarar as pressões como determinações divinas para o nosso bem, também para o bem dos outros e para a glória de Deus. Diga comigo as lutas que eu enfrento. Obrigado por você não falar, mas você vai receber a segunda chance. Diga assim, as pressões que eu enfrento, as lutas que eu enfrento, são determinações divinas. Diga para o meu bem, diga para o irmão do lado, para o teu bem e para a glória de Deus. Tudo acontece. O que eu cito? Exatamente isso que Paulo queria que os coríntios soubessem. Exatamente isso que ele queria que eles soubessem, da razão pela qual ele escreve a segunda carta no primeiro capítulo, o que aconteceu com ele e seus companheiros na Ásia. Então ele escreve a segunda carta aos Coríntios para relatar a eles o que ele tinha sofrido com seus companheiros a fim de que o evangelho chegasse até lá. E o que aconteceu com eles e que resultou tudo aquilo na Ásia. O que aconteceu com Paulo e qual resultado positivo aquilo teria para alguém que não tem nada a ver com eles, irmãos. Em primeiro lugar, Paulo quis que eles soubessem que as pressões do mundo contra os crentes são cruéis. Não tenha o mundo, o sistema dominado pelo diabo deste mundo,
como seu aliado. No início eu disse que Jesus sabia que os discípulos iriam enfrentar pressões, por isso a sua oração: não tire-os do mundo. Satanás tem poder, limitado, mas tem poder. E esse poder é para tirar um filho de Deus da fé. É para extirpar da sua vida, fazer pressão, colocar você contra a parede, te forçar a ser uma coisa que você não é mais. E ele sabia que os crentes iriam enfrentar pressões, iriam enfrentar perseguições. Ele pede: Senhor, não tire-os do mundo, mas livra-os do poder de Satanás. Irmãos, não somos nós que nos livramos, damos aquela esquivada das flechas e dos dardos inflamados. É a intercessão de Jesus sobre a nossa vida. Eu estou de pé aqui, eu, Otávio, estou de pé aqui com 50 anos de idade, porque Deus teve misericórdia da minha vida. Eu estou de pé aqui hoje, não porque eu consegui driblar as coisas, não, é porque a graça de Deus esteve comigo nesse meio século e me guardou, e espero que continue me guardando, irmãos. Então ele vai dizer: olha, o mundo é cruel. Ele vai dizer: olha, as minhas aflições que eu sofri na Ásia. Paulo destaca isso na sua primeira carta, e eu comentei isso com os irmãos. Em segundo lugar, ele quer mostrar o nível de perseguição ou de pressão que esses irmãos, que eles sofreram. Ele mostra agora o nível. Ele mostra: foi além da nossa força, a ponto da gente se desesperar da própria vida. Quantos aqui já tiveram uma experiência de quase morte e de sensação de sufocamento, dizer assim: agora é meu fim? Levante a sua mão. Irmãos, eu acho que Paulo teve isso de modo hard. Ele teve isso de modo duplicado. Porque se você olhar Atos dos Apóstolos, capítulo 16 em diante, quando ele passa em Derbe, em Listra, em Icônio, Paulo chega numa determinada cidade, ele apanha até ser dado como morto. Ele apanha, é açoitado, é lançado no chão como morto. Daqui a alguns dias ele se recupera e volta naquela mesma cidade e impõe as mãos e ordena presbíteros. Às vezes a gente olha para a vida e pensa que aquela rasteira vai nos jogar no chão para nunca mais nós levantarmos. Quem te enganou, meu bem? Quem te enganou, meu bem? O Deus que nós servimos disse: eu estarei convosco todos os dias. Irmão, se você acha que isso é corriqueiro falar de púlpito, eu não acho. Ele está conosco, e a razão de estarmos de pé é porque Ele está conosco. A razão de estarmos bem hoje aqui, felizes, é porque Ele sustenta essa igreja. Há séculos atrás, até hoje, e vai sustentar a igreja dos meus netos e dos meus bisnetos, para a glória dele, se Ele não voltar antes. Ele vai sustentar, mas Ele vai dizer: a pressão é de nível poderoso, a ponto de nos desesperarmos da vida. Mas, irmãos, foi a partir do versículo 9, eu peço somente esse texto de 2 Coríntios, por favor, para que você vá lá. Mas foi a partir do verso 9 que Paulo, ele nos dá uma visão, o resultado daquela pressão na sua vida e na vida dos demais. Marcelo soube do seu aniversário e da esposa de casamento, 22 anos, estava lá socorrendo, né? Mas olha, se quiser no finalzinho, faz um sinalzinho que eu faço questão de orar por vocês aqui, tá bom? Não sai sem a bênção da igreja não, mas tem que me lembrar, tá bom? Com 50 anos você vai começando a esquecer, é ruim. Alguém disse assim, qual a sensação de chegar ao meio século? Eu não sei, é a primeira vez que eu chego. Não sei, pode ser que eu chegue ao segundo século, não sei, mas quando eu chegar, eu também posso dizer como é que foi o primeiro século. Aí alguém disse assim, como é que você se sente? Eu falei, eu não me sinto com 50, mas tem uma razão, abrindo um parêntese aqui. A qualidade de vida que a gente vive hoje, o que a gente come, e tudo que a gente tem à nossa disposição, nos deu uma qualidade, uma possibilidade de qualidade de vida muito melhor.
Bispo Rubem contou uma história aqui um tempo atrás, de que um rapaz, dizendo assim, poxa, meu pai morreu com 50 anos. Meu Deus, e meu pai viveu bem, meu pai viveu um pouco menos do que o seu, mas viveu bem demais, morreu com 47. Morreu bem. Então as pessoas naquela época, há 50 anos atrás, morriam muito cedo. Meu pai morreu com 68 anos. Meu pai morreu quando Emanuele tinha 1 aninho de idade. Meu pai morreu com 68 anos de idade, e para aquela época, há 20 anos atrás, já era muito. Irmãos, hoje os 50, os 60 são os 40, os 80 são os 60 e os 100 são os 80. Contudo, dá para, não fazer propaganda não. Toma esse negócio todo dia para você ver. Toma aquele negocinho. Tem gente que vai, é o parênteses ainda, tá? Depois a gente fecha. Tem gente que vai colocar, bota café. O cara, ele esquece a quantidade de açúcar que ele já colocou. Será que eu coloquei? Caso de dúvida, coloca mais 2. Meu irmão, não vou falar o nome do santo, eu já vi isso acontecer com ele também. Meu irmão, quer viver bem? Elimina esses 3 branquinhos da sua vida. Olha, esses dois. Açúcar e sal. Elimina esses 2 branquinhos da sua vida. E aquele outro mais escurinho, chamado refrigerante, Coca-Cola, alguma coisa assim, você vai viver bem. E faça como o pastor Luiz Carlos faz. Corre uma maratona a cada ano. E pula de paraquedas. Agora ele acorda. Não. Pastor Luiz Carlos é o maior pulador de paraquedas do Brasil. Fecha parênteses. 2 Coríntios capítulo 1, versos 9 em diante. O que resultou? Toda aquela pressão cruel contra Paulo e seus companheiros, a ponto deles se desesperarem da própria vida, irmãos. Olha o que diz o versículo 9 em diante. Contudo, vamos ler juntos. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte. Para quê? Para que não confiemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual, bem forte, nos livrou, nos livrará de tão grande morte, em quem temos esperado, e que ainda continuará a livrar-nos. Verso 11. Há também vós, com as vossas orações, a favor de que muitos sejam dados graças a nosso respeito pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Paulo diz, o resultado foi que eu passei a confiar somente em Deus. O resultado foi que Ele não nos livrou uma vez só, Ele vai continuar nos livrando e ainda vai nos livrar no futuro de mal. Nós temos um Deus que está atento, as suas pálpebras estão sobre os filhos dos homens. Nunca tire os olhos disso, irmãos. Deus está com os seus olhos sobre nós, nos guardando em todos os nossos caminhos. Quando eu falo para o meu filho, filho, vai em tal lugar para mim, ele só tem 11 anos, mas os meus olhos estão assim, olhando para ele, para onde ele vai. Quando ele vira e eu não consigo enxergar, meu coração fica, Senhor, guarda ele. Então, irmãos, os olhos de Deus estão sobre nós. Pode dizer um amém por isso? Isso nos garante viver bem sob pressão. Precisar de ajuda, tá, Marcelo? Depois só falar. Quero hoje finalizar, irmãos, essa pequena semana, esse pequeno mês de reflexões, falando de 3 formas de pressão contra a nossa fé e o que fazer para suportarmos esses ataques. A primeira forma de pressão que nós sofremos cotidianamente. Mas pastor, fui até batizado. Pastor, eu já levantei a mão para Jesus, eu aceitei Jesus como meu Senhor. Fiz batismo, batizei, passei pelas águas, fiz CETEB, estou até no CIAB 2, pastor. Qual pressão então é esta que pode ser acarretada a mim também, que já passei até pelo CIAB 2? A pressão do pecado. A pressão do pecado, irmãos, ela virá sobre um e sobre outro. Para aqueles que reconheceram a obra da cruz realizada por Cristo,
O poder do pecado que afastava o homem do seu Criador foi totalmente destruído. Para aqueles, repito, que reconheceram o sacrifício vicário, a obra da cruz, irmãos, o poder do pecado que afastava o homem do mal foi totalmente destruído. Não há mais poder do pecado que me afaste de Deus, porque esse foi destruído, porque eu reconheço a obra de Cristo na cruz. Porém, qual o problema, pastor? O problema é que nós vivemos ainda revestido do corpo corruptível, do homem que ainda tem paixões, tem anseios, tem desejos, tem apetites que precisam serem consolados ou controlados. Mas como fazer então, pastor, para que a pressão do pecado não me afaste do caminho da fé, não me afaste, ou seja, mais forte do que eu, a ponto de me destruir? A primeira coisa, irmãos, a observarmos, é que nenhum desejo ou pecado é incontrolável. Diga comigo, nenhum pecado é incontrolável. Isso é desculpa de gente que gosta de viver pecando. Eu não consigo, já tentei. Pastor, eu luto com todas as minhas forças. Defina força para mim. Defina o tipo de força que você está usando para que você possa vencer o pecado que te assedia tenazmente. A primeira coisa então, para que eu possa vencer a pressão do pecado, que é mais forte do que eu, mas que ele não vai me destruir porque ele não é incontrolável, é que eu posso primeiramente ter aquilo que Pedro ou Tiago ensina, o que Paulo ensina em 1 Coríntios 10, 13. A Bíblia nos ensina que as tentações são limitadas por Deus, nas suas forças. Elas são limitadas para que nós possamos vencer. Por que ele limita? Porque ele sabe que se não fosse limitada por ele, existe um controle dado por Deus, mas existe um controle dado também por nós. Tem coisas, irmãos, que nós mesmos precisamos dizer assim, não, chega, acabou. A Bíblia nos ensina que as tentações são limitadas por Deus, para que possamos vencer. Ele diz, não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que se tentados além das vossas forças. Um desejo, irmão, só pode ser mais forte do que as nossas forças, quando nós mesmos damos esse poder a Ele. Por isso, irmãos, mais uma vez eu digo, nenhum desejo de pecado é incontrolável. Nenhum. Ele é dominado por Deus, é limitado por Deus para que a gente possa vencer. Mas a segunda parte é por nossa conta. Como é que pode eu não controlar um desejo de ver um negócio no meu smartphone? Joga esse negócio fora se não dá para você controlar. Se você não tem controle sobre algo que te domina, que te assedia, que te escraviza e que está destruindo a sua casa e sua família, se livra disso, meu irmão. Se livra disso. Ele não nos deu tentação ou não permitiu tentação além da nossa capacidade de enfrentá-la. Um desejo só pode ser mais forte do que nossas forças quando nós mesmos damos o poder a ela, irmão. Assim devemos nos posicionar exatamente como o escritor aos Hebreus orientou, com uma postura firme contra o pecado que nos assedia. Que tipo de postura é essa? Vai, Hebreus, lá à frente, depois de Tiago, que nós vamos ver que postura é essa. Hebreus, aliás, antes de Tiago, Hebreus, capítulo 12. Já me encaminho para o fim. Capítulo 12, verso 1. Leia comigo, vai dizer assim, portanto, também nós. Eu não estou ouvindo a igreja do Senhor. Vamos ler juntos? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança
A carreira que nos está proposta, de que forma? Olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Como é que eu posso controlar isso? Que já é limitado por Deus, senão nós não teríamos condição de suportar. Já é dominado por Deus, controlado, senão nós não teríamos condição. Mas a outra parte que nos cabe é fazer exatamente o que o escritor: corramos com perseverança para a carreira que nos está proposta, olhando única e exclusivamente com firmeza para o autor da nossa fé. Quantas pessoas me procuram, devem procurar os pastores em gabinete, com um dos problemas mais terríveis: prostituição virtual. Quantas pessoas são escravas de pornografia? Quantas pessoas hoje, ao pegarem os seus celulares, a inteligência artificial já propõe a você isso quando você abre seu Facebook. Quando você abre seu Instagram e vai rolando ali, quando você pega os Reels, é Reels que fala? Tô atual, hein? Quando você vai rodando os Reels ali, aí você vê lá, aprenda a fazer panqueca, aprenda a fazer um negócio, aparece lá a proposta que você um dia acessou lá atrás. Aí aquilo começa a querer dominar e um abismo vai chamando um outro abismo. Um pecado vai apresentando a você o outro pecado. Uma coisa suja vai fazendo com que você se suje mais ainda. Mas irmãos, nós não somos sujos. Diga comigo: eu não sou sujo. Nós somos limpos pelo Evangelho, nós somos limpos pelo sangue de Cristo. Então temos que nos purificar e nos limpar a cada dia mais. Mas quantas pessoas são escravas da prostituição? Quantas pessoas são escravas da pornografia? Quantas pessoas são escravas de algo que dá para ela dizer assim: não, eu não quero mais. A segunda, irmãos, forma de vencer, ou pressão, aliás, que nós sofremos, além da pressão do pecado, que nós temos a receita de como livrar-nos dela, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, correndo com perseverança, é a pressão midiática. Hoje é impossível desvincular a vida da mídia ou do sistema midiático. É impossível, irmãos. Nossa igreja agora está sendo transmitido esse culto para dezenas de lugares. Pastor Arlindo estava viajando para um determinado local e de lá ele estava acessando os canais da igreja. Quando eu saio para ir para um lugar, eu estou lá acessando os canais da igreja. Tem mães nossas aqui, mães aqui que têm filhos em Dubai, que moram, porque trabalham lá, acessam os canais da igreja de lá. Tudo hoje gira em torno disso. Nosso canal da igreja, nós estamos preparando para dezembro agora, começar em atividade aquele projeto que o Bispo Rubem lançou, dos pequenos vídeos, com palavra de vida, 5 minutos a cada dia, para que a gente possa. Então é difícil hoje nós desvincularmos a nossa vida e a vida da igreja desse mundo midiático. Mas, durante muito tempo a mídia tem sido demonizada pelo meio evangélico. Logo no início, a televisão era coisa do... A televisão, aos anos atrás, era coisa do... Era do diabo. E a internet era o próprio diabo. A televisão, olha, não assiste televisão não, que esse negócio é do diabo. Aí começou a vir a internet, 4G, 5G. Não, pastor, não é mais do diabo, é o próprio personagem, a internet. Durante muito tempo, a mídia tem sido demonizada no meio evangélico. E demonizada de modo literal, é coisa do diabo. Mas eu creio, irmãos, que todos concordem que a mídia não é o problema. O problema não é o smartphone. O problema não é a televisão. O problema não é dar um telefone para um adolescente, que hoje as escolas pedem para um adolescente ter um smartphone. Eu relutei a dar um smartphone. Aliás, o que ele tem é usual, aliás, é um celular funcional, não é dele, é para uso dele. Posso baixar? Para que é? Não é seu, o dia que for seu você pode fazer o que você quiser, mas é funcional. Telefone funcional é para que você use ele para determinados fins. Então ele usa para determinados fins. Mas hoje a escola pede.
exige para te mandar um trabalho, para te mandar uma matéria, para te mandar as notas da escola. Mas, irmãos, todos concordamos que a mídia não é o problema, mas aquilo que é vinculado a ela e que militam contra as nossas vidas e contra as coisas espirituais, sim, ela é nociva, ela é perigosa, ela tem que ser demonizada. Esta mídia que influencia as nossas crianças, essas mídias que ensinam os seus filhos, talvez a fazerem coisas ocultas. Irmãos, ensinam a fazer coisas ocultas, de modo que você passa como um bobinho. Aplicativos com uma carinha inofensiva, que quando você clica é algo pernicioso, é algo nocivo à vida daquela criança. Isso sim, tem que ser demonizado. Tem que ser olhado como a igreja, como uma pressão contra a igreja, contra as famílias e contra a nossa possível futura geração, irmãos. Creio que todos concordam então nisso. Que não é o problema a mídia, não é problema a televisão, o problema é que elas militam contra nós. E essas que militam contra nós, tem que ser por nós demonizadas sim e dizendo em nome de Jesus, na minha casa não. Um dos maiores riscos, irmãos, que corremos com a pressão midiática enquanto cristãos é de nos afeiçoarmos. Este é o grande perigo da pressão midiática, é de nós nos afeiçoarmos com aquilo começar a fazer parte do nosso dia a dia. Já pensou se a chuva de ontem, os raios lindos que eu vi ontem, coisa linda. Cada raio era um salto atrás do meu carro. Meus filhos quase pulando dentro do carro. Falei, melhor é aqui dentro do que lá fora. Aqui nós estamos blindados. Tu já pensou se meia dúzia daqueles raios caem nas torres de celular do Brasil inteiro e ficamos uma semana todos ilhados sem internet? Pergunto a você que tem filho adolescente em casa, teriam semanas de paz na sua casa ou não? Para alguns pais que usam o smartphone como um Rivotril infantil para acalmar a fera. Já viu? Tem pai que dá um Rivotril com tela colorida para o filho ficar calado, ficar calmo no consultório médico. Fica quietinho, eu te dou o celular. Fica quietinho, senão eu te dou-lhe uma palmada. Antigamente era assim, né, pastor Lindo? Antigamente não era fica quieto, senão te dá um celular. Não, antigamente era fica quieto para tu ver. Faz bagunça para tu ver. Olha, quando você olhar para minha testa e franzir, saiba que o tempo fechou para você. Então, irmãos, um dos maiores riscos que nós corremos com a pressão midiática, que é a segunda pressão que estou falando nessa noite para finalizar, é quando nós nos afeiçoamos a ela. E ao nos afeiçoarmos com os valores seculares, o que a gente perde, pastor? Nós perdemos o nosso poder de reivindicar a posição que nós temos. Que posição linda! Nós somos sal e luz do mundo. Uma vez que eu me afeiçoo, que eu passo a viver sobre o domínio dessa pressão, eu perco o direito de reivindicar a posição de sal do mundo, de sal da terra e de luz do mundo. Eu deixo de fazer diferença. Eu não tenho capacidade de dizer nada a ninguém, de como fazer, por que não fazer e por que fazer. Eu perco o direito de fazer alguém mudar de ideia. Eu perco o direito de dizer a alguém, não faça porque eu vejo que isso é ruim. E você faz? Não, eu não faço. Você perde o direito quando você se afeiçoa e deixa com que isso entre na sua vida. Deixamos de ter o direito de dizer o que é certo ou não. O poder de decisão, irmãos, ouça isso. O poder de decisão do cristão deve ser usado para salvaguardar sua relação saudável com o mundo midiático, mas sobretudo com o mundo espiritual. Decida hoje. Fala igual o Jeremias Pereira. Ô, gente boa,
decida hoje salvaguardar a sua vida, tendo uma relação saudável com tudo que se diz respeito ao mundo midiático. Tuas redes sociais, seus reels que você assiste lá, seus comentários de fotos ou de posições que alguém coloca, quer políticas, quer religiosas, no Facebook, no Instagram. Decida hoje falar de modo que as pessoas possam lhe respeitar e ouvir o que você fala, mas dê o exemplo, vivendo o que você fala e o que você ensina. Meus irmãos, precisamos ser criteriosos. Não se pode ver tudo o que se quer e ainda achar que existe algo como antivírus mental. Eu acessei na minha vida, eu baixei na minha mente um antivírus mental capaz de apagar as más influências da minha mente. Olhe para mim, quem te enganou, meu bem? Que existe um antivírus mental capaz de apagar as influências. Existe algo mais poderoso do que um antivírus mental. Existe a devoção a Deus, capaz de nos fazer não olhar para essas coisas, não ter prazer nessas coisas. Irmãos, graças a Deus, o meu celular deve ter quantos anos de vida? Deve ter uns 10 anos. De vez em quando eu olho para ele, levanta e anda. Ressuscita. Pastor, mas você podia ter um iPhone 14. Quanto está um iPhone 14 hoje? Rapidinho. Quanto? Quanto está um iPhone 14 do top? Mais de 10? Dava para comprar 10 do meu, ainda sobrava troco. Cheguei no presbitério uma vez, falar logo dos santos. Cheguei no presbitério uma vez, muitos anos atrás, o irmão com um telefone bonitão, um negócio top, não sei a marca. Aí ligou, mandou, você pode me emprestar seu celular? Para fazer uma ligação? Falei, claro, estamos aqui. Peguei o meu velhinho, dei a ele. Ele olhou assim, rapaz, podia comprar um melhor. Eu falei assim, põe crédito no seu telefone. Ué, põe crédito no teu telefone para falar do meu, rapaz. O cara estava sem crédito no telefone, com um telefone de última geração, e eu estou com o meu velhinho para falar para os Estados Unidos que tem crédito, meu filho. Está reclamando do meu velho, mas o teu novo não tem gasolina para andar. Nem PVA está pago. Ora, precisamos ser criteriosos. Tenha um relacionamento saudável com tudo que diz respeito às redes sociais. Não se exclua. Deus, irmãos, pode guardar a nossa mente. Amém? Contudo, Ele espera que nós também aguardemos em nossa esfera de responsabilidade. Senhor, guarda a minha mente, mas Ele diz para você, na sua responsabilidade, guarda ela também. Guarda os seus olhos do mal, guarda os seus pés do tropeço. Evita o mal, evita o tropeço. O Senhor, irmão, jamais ordenou, em todo o Evangelho, o Senhor jamais ordenou que cristão fugisse, ou cada cristão fugisse para uma montanha mais próxima e vivesse em uma caverna longe das pessoas mais. Seria inviável descartar com todo o meio de comunicação, impossível nós encontrarmos um lugar e criarmos uma sociedade secreta e montarmos uma igreja numa bolha, de modo que o sistema e a pressão do mundo, do pecado e da mídia não chegasse. Impossível. Ele não nos disse isso. O que nós precisamos desenvolver, irmãos, é um senso crítico. O que nós precisamos desenvolver é um senso crítico mais apurado e decidir, como Daniel e seus companheiros, firmemente, não se deixar contaminar com as iguarias reais, com a manjar real que foi proposto para eles. Ele não quer te tirar desse mundo que pertence a gente agora. Impossível desvincular. Ele só quer que a gente tenha um bom senso crítico e desenvolva em nós um senso crítico a ponto da gente não deixar aquilo nos contaminar. Por fim, falei da pressão do pecado que tenta tirar-nos a fé. Falei da pressão midiática que está em minha casa, na sua, na casa do bispo, na casa dos pastores,
que está na vida dos meus filhos, está na vida dos seus filhos, estará na vida dos meus bisnetos e também estará na vida dos seus bisnetos. Mas também quero falar rapidamente, finalizando, sobre a pressão das necessidades e das circunstâncias. Essas abalam a estrutura da nossa vida. Quando essas pressões chegam, se tem algo que desequilibra o homem na sua fé, é quando a notícia ruim chega. Desemprego, uma doença de um filho. Quando Márcio chegou aqui na igreja, no dia que ele soube do tumor da filha, os porteiros correram pensando que eles estavam querendo invadir a igreja, porque Márcio, todos conhecem, devem conhecer, ele é fortão, ele é personal trainer, então, ele é muito amigo meu. Batizei o Márcio, fiz o casamento do Márcio, apresentei os filhos do Márcio, conheço o Márcio há muitos anos, e às vezes eu estou caminhando, correndo ali na Vila Olímpica, ele está lá com os profissionais, os alunos dele, ele para, me abraça e me beija, me faz um escândalo, ele é emoção pura. O Márcio entrou aqui desesperado, correndo, chorando, entrou no meu gabinete e falei assim: olha, se você não parar de chorar e ficar calmo, eu não vou conseguir te entender. Ele me falou do tumor da filha dele. Eu disse: minha filha tem 2 e está viva. E canta comigo à noite. E digo, já está curada, para a glória de Deus. Aí ele: eu não sabia. Falei: com a consolação que recebemos do Senhor, nós também consolamos a todos que passam por situações difíceis. Se tem algo que desequilibra, já finalizo, o homem, isso são as circunstâncias difíceis. O que Jesus disse aos discípulos, e até hoje, irmãos, ele ainda está dizendo, é o melhor remédio contra todas as pressões que sofremos, que geram ansiedade, preocupações e medo. Ele disse: ora, se Deus veste assim a erva do campo, hoje que existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Se Ele veste, se Ele cuida, se os passarinhos não precisam trabalhar, mas eles precisam só colher o que Deus colocou, o que Ele não fará por nós, filhos dEle, coroa da sua criação. Confie no Senhor. Finalmente, como vamos conseguir viver pela fé diante dos desafios e pressões do mundo atual? Isso a gente leu em Provérbios. Primeiro, com sabedoria e inteligência espiritual e inteligência emocional. Eu estou estudando lá no meu gabinete, sempre que eu estou lá, eu separo 2 horinhas do dia para estudar sobre um assunto fantástico: inteligência emocional. Quantos psicólogos eu tenho aqui? Psicólogos, psicanalistas da área, temos alguém? Ainda não, temos. Ah, sim, a minha irmã é psicóloga, está estudando inteligência emocional. No momento desse, vale muito equilíbrio, saber lidar com as pressões, saber lidar com o revés da vida, saber lidar com as pressões que o mundo te oferece e te manda. Como podemos vencer então e viver pela fé, com humildade, desviando-nos do mal? Provérbios vai dizer isso, eu não tenho tempo para ler com os irmãos, mas fique a aplicação. E por fim, confiando sempre em Deus. Ele diz no final do versículo 20, quem confia em Deus será feliz. Confie em Deus. As pessoas vão vir e você vai permanecer firme até a volta de Cristo. Vamos orar. Vamos mudar de posição.